não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Até aqui, vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra é rica, verdadeira e poderosa. Eu te peço que ela, Senhor Deus, penetre profundo nos nossos corações nesse dia, a ponto de nos edificar, nos curar, nos encher do Espírito Santo, a ponto, Senhor Deus, de nos deixar, ó Deus, entusiasmados com a vida da fé, porque a vida da fé, ó Deus, ela é maravilhosa. Pela fé, nós podemos, ó Deus, viver aquilo que não pode ser vivido e não pode ser feito humanamente. Nós, pela fé, estamos em contato com o Senhor que tudo fez, que tudo pode, que tudo realiza. E nós queremos ter esse contato sempre. A sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da sua palavra. Então, que a nossa fé aumente hoje, porque nós estamos a ouvir a sua palavra desde que começamos esse culto. Que o Senhor, Pai, possa falar conosco, abençoe as crianças, abençoe o aprendizado delas. Senhor, que o Senhor toque o coração de cada pessoa, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada um que tem orado pelos seus familiares, os seus amigos, os seus parentes. Ó Deus, permita e marque a oportunidade certa para que eles possam ser visitados pelo Espírito Santo, porque em Cristo Jesus, viver Cristo Jesus é a melhor coisa que existe. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, quando a Bíblia fala sobre o apóstolo Pedro, né, 3 nomes são dados para ele em diferentes momentos. Primeiro, Simão, certo? Jesus, quando chama ele para ser um discípulo, o nome dele é Simão. A palavra Simão ela é traduzida por frágil. Jesus mesmo troca o nome dele, né? Algumas vezes acontece isso na Bíblia. E ele passa a se chamar Pedro, que significa rocha, ok? E ele também é chamado de Cefas por outras pessoas, porque é a tradução para outra língua. Naquela época, geralmente ali no Império Romano, se falava, né, o grego, a língua original, mas os judeus falavam aramaico e hebraico, certo? Então esses 3 nomes, quando você vê na Bíblia basicamente vai ser ele. Mas tem outros Simãos também que são citados aqui e tal. Agora Pedro e Cefas, geralmente é ele. Bom, por que eu estou falando sobre ele? Porque aconteceu um caso emblemático aqui no texto do capítulo 2 de Gálatas, e eu queria então mostrar um pouco sobre a trajetória desse Pedro até ele chegar aqui no capítulo 2 de Gálatas, que foi aonde Paulo teve um confronto direto com ele. Quero lembrar vocês que o apóstolo Paulo ele não andou com Jesus. O apóstolo Paulo ele só foi ter um encontro com Jesus provavelmente uns 20 e poucos anos depois que Jesus tinha ressuscitado e subido aos céus. O apóstolo Paulo era um fariseu e ele, inclusive, né, ele estava presente na morte de muitos cristãos. Ele levava cristãos para as prisões, ele era contra o cristianismo e ele fez muito mal. Tanto é que o próprio capítulo 2 de Gálatas vai dizer que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele teve que ficar 15 anos, certo? Escondido, entre aspas, e ele ficou trabalhando como construtor de tendas, porque ele não podia chegar nos lugares e pregar, porque o povo achava que se ele chegasse lá, ele ia chegar para matar, porque ele antigamente fazia isso. Ele arrastava as mulheres pelo cabelo, vai dizer os textos, né, levava para as prisões, e ele participou da morte de Estevão, que era um pregador bíblico, né, um pregador citado aqui nos capítulos 6 e 7 da Palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ficou 15 anos ali afastado. E Pedro não. Pedro ele é conhecido como aquele que foi os 3, né, discípulos mais próximos de Jesus. Não é? Jesus, quando ele está, por exemplo, no Getsêmani, minutos antes de ser preso e ser torturado, Jesus chama quem? Pedro, Tiago e João. E depois você vai ver também em Atos, capítulo 15, que Pedro ele é o principal líder da igreja de Jerusalém. Então, depois que Jesus Cristo subiu para o céu e o Espírito Santo desceu, Pedro ele começou, né, a se tornar, ele juntamente com Tiago, eles eram os principais ali, né, na questão de autoridade na igreja de Jerusalém.
né? Paulo foi conhecer eles só 15 anos depois que ele se converteu, que ele subiu para Jerusalém para se apresentar para eles lá como um homem que tinha se convertido e que estava pronto para pregar o Evangelho. Pessoal, mas Pedro é um homem que cometeu alguns erros e a gente pode aprender com ele. E isso aqui é fundamental. A vida da fé, muitas vezes, ela vai nos levar a momentos em que nós vamos ter que deixar os nossos sentimentos de lado. E deixar sentimento de lado não é fácil, porque em todos os momentos nós estamos sentindo alguma coisa. Mas as palavras da fé, muitas vezes, elas são contra o que nós estamos vendo, o que nós estamos tocando, o que nós estamos cheirando, o que nós estamos ouvindo, o que está além, né, dos nossos 5 sentidos. E é por isso, por exemplo, que a gente pode lembrar claramente, né, da passagem muito conhecida, que Jesus está andando por sobre as águas, e é Pedro que se apresenta e diz: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus diz: venha. Pedro começa a andar por sobre as águas. Por quê? Porque ele está olhando fixamente para Jesus. Mas o texto diz que depois ele vai tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos na força das águas e na força do vento. E o texto diz que ele começa a afundar, não é? E ele pede socorro. Jesus vai lá, pega ele e diz: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, tirar os olhos de Jesus por causa das coisas que nós estamos sentindo, certo? É o naufrágio da nossa fé. E a gente precisa levar isso para todos os campos da nossa vida. Porque muitos de nós começamos acreditando, nós até começamos crendo, nós até colocamos a palavra em prática, mas a gente não continua nela. Por quê? Porque o continuar nela implica nisso, implica em você o quê? Ter que, de fato, menosprezar a força dos ventos e a força das águas. Então eu quero que você pare e pense nisso na sua vida agora. O que é uma força poderosa que tenta tirar os seus olhos de Cristo Jesus? Foi Ele que mandou você ir, assim como Ele disse a Pedro. Quais são essas forças poderosas que tentam fazer com que os seus olhos sejam colocados dos lados e você comece a afundar e não continuar caminhando por sobre as águas? Pode ser muitas coisas. Podem ser problemas financeiros, dívidas, podem ser problemas emocionais, né? Pode ser problemas sentimentais, podem ser problemas familiares, podem ser vários tipos de problemas que, quando chegam até você, você simplesmente escolhe dobrar o seu joelho diante desses problemas do que ficar com os seus joelhos dobrados diante de Deus. Deus nos chama, então, para colocar a nossa fé nele. E olha, o que não é fé é incredulidade. E sempre, de alguma forma, ou a fé ou a incredulidade, ela está ativa. Quando você não está com o joelho dobrado diante de Jesus, você está, né, obviamente, com o joelho dobrado diante de alguma coisa. E a minha pergunta é: hoje, os seus joelhos estão dobrados diante do quê? Se eu tenho um grande problema e eu não confio em Jesus, os meus joelhos estão dobrados diante desse problema. Por quê? Porque de alguma forma esse problema acabou se tornando aquele que domina todos os meus pensamentos, toda a minha energia interna, a minha vida espiritual, tudo, né, tem a ver com aquilo. É o que eu acordo pensando, é o que eu durmo pensando, é o que eu penso o dia inteiro. Esse se tornou meu Deus. A gente não adora só deuses que fazem coisas boas, nós adoramos também deuses que são problemas. Certo? Então, a gente tem essa mania de achar que a gente só adora o nosso Deus, ou então pessoas que adoram espíritos mentirosos, mas a gente acaba adorando problemas quando a gente se prostra diante deles. A gente não pode fazer isso. Nós temos que continuar agindo pela fé, nós somos chamados para agir pela fé, e pela fé nós devemos ir. Pedro também teve uma outra questão que o Senhor Deus falou com ele sobre a fé. Você vê então que
Pedro passou 3 anos e meio com Jesus na terra e todos esses desafios que Jesus colocava para ele era para aumentar a fé dele. É o que Deus faz conosco. Sempre o Senhor vai estar te puxando para aumentar a sua fé. Nunca para o quê? Para que a sua fé minimize. Então por isso que às vezes o cristianismo vai se tornar difícil. C.S. Lewis ele disse assim, se você está procurando uma religião fácil, eu literalmente não te indico o cristianismo. Porque, como alguém já disse também, o símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Então a gente precisa compreender bem claro isso, que Jesus vai estar sempre o quê? Fazendo com que a gente cresça um pouco mais na fé dia a dia. E esse crescer é sair da zona de conforto, é todos os dias um pouquinho mais. Jesus, quando encontrou Pedro na beira da praia, Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Jesus chegou nele e disse assim, ó, coloca o barco aí na água, e aí lá você vai jogar do lado direito a rede. Vai pegar muito peixe. Pedro disse assim, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, e eu sou pescador, mexo com isso. Como que eu vou lá agora pescar peixe? Não faz sentido o que o Senhor está falando. Peixe se pesca o quê? À noite, justamente pelo quê? Pelo pouco barulho, por aí vai. Pedro, ele era um homem que tinha o quê? Conhecimentos da profissão dele. Aí é que tá. Ó, você quer ver uma hora que Jesus pega a gente? É quando ele mexe nas áreas da nossa vida que a gente se sente especialista. Tem áreas da nossa vida que nós nos consideramos tão bons, mas tão bons, que a gente não deixa nem Deus mexer. É o orgulho, é a soberba, é dizer, isso aqui eu sou estudado, isso aqui eu tenho experiência, isso aqui eu faço há tantos anos. Isso aqui não, nem preciso de ajuda nisso, isso aqui não tem nada a ver com fé, isso aqui é eu mesmo. Esses são os momentos em que Deus vai pegar muita gente. Pedro estava cansado, e Jesus disse, coloca o barco na água. Pedro aceitou, então assim, a gente vê que ele foi humilde nesse momento. E olha, às vezes a gente vai estar cansado, e às vezes os nossos talentos mais preciosos não vão estar dando resultado. Mas a gente tem um Deus Todo-Poderoso. Pedro colocou o barco sobre as águas. Jesus primeiro, ele pregou, porque afastou um pouquinho o barco ali da margem, né? Então deu oportunidade para Jesus falar com um monte de gente que estava na beira da praia. E logo depois disso afastou o barco um pouquinho mais e disse, joga agora do lado direito a rede. A Bíblia diz que foi tanto peixe que entrou naquela rede que teve que chamar outros barcos para o quê? Colocar os peixes lá, porque senão o barco ia afundar de tanto peixe. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você se acha, certo, especialista em alguma coisa, né? Lembre, Jesus, ele vai tocar nessa área para te mostrar que ele é capaz de nos abençoar muito mais do que as coisas que nós somos, né, bons nela. Aconteceu isso, então, com o apóstolo Pedro também. Tem uma outra passagem sobre ele que é fundamental também, que traz uma lição para nós. Eu quero que você vá escutando, que você vai pegando as lições aí. Um dia Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte. E quando eles subiram no monte, Jesus se transfigurou. Jesus ficou com a sua aparência resplandecente, uma luz resplandecente, branco. E a Bíblia diz que apareceu nos céus Moisés e Elias. E ali naquele momento foi um momento glorioso, onde eles viram de fato uma manifestação espiritual incrível, que ninguém tinha visto ainda. Pedro olhou para aquilo lá, certo? E ele disse assim, nossa, esse momento é tão bonito, vamos construir 3 tendas e a gente vem morar aqui. Constrói uma para Jesus, constrói uma para Moisés, constrói uma para Elias. Na mesma hora, quem cortou ele, sabe quem foi? Foi o próprio Deus. No céu, a Bíblia diz que o Senhor falou, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Tipo assim, Pedro, cara, você quer comparar Cristo com Moisés ou com Elias? Esse é o meu filho. Aí, ó, Moisés e Elias só estão aparecendo para testificar que tudo o que eles fizeram é para chegar nele, que é o cumprimento de tudo. Cristo Jesus é tudo. O que a gente aprende com isso? Pedro, ele queria firmar morada em um lugar que era de passagem. Às vezes, na nossa vida, Deus nos permite entrar em alguns lugares que são bons, mas não são lugares para a gente ficar para sempre.
São lugares para a gente passar por eles e aprender. Mas como a gente tem muito medo do sofrimento, quando aparece um lugar mais ou menos bom, a gente já quer firmar a morada lá. Não é verdade? Então a gente aprende aqui nesse texto que existem momentos bons que nós vamos passar, mas que não são momentos para que a gente fixe os nossos pés lá. Mas são momentos para que a gente aprenda aquilo, certo? Para nos dar força. Qual foi o propósito de Deus? Foi que eles ganhassem, carga espiritual para conseguirem vencer o que eles iam vencer. Eles iam pregar, eles iam ser perseguidos. Então o que ele estava vendo de sobrenatural não é para ficar lá em cima. Tanto é que eles tinham que descer para pregar. Essa era a palavra, de Jesus. Eu vi um pastor que ele falou uma frase hoje. Eu vi no Facebook, ele disse assim, muitos cristãos, eles até curtem Jesus, mas não compartilham. E é verdade, Às vezes a gente curte, mas não compartilha. É o Pedro em cima do monte. Ele curtiu pra caramba, queria ficar lá. Bora montar a tenda aqui, tá maravilhoso. Só que e o povo que precisava conhecer o Evangelho? Você entende isso? Nós precisamos então entender que existem momentos bons na nossa vida que não são momentos que a gente tem que ficar lá. São momentos que a gente tem que absorver o máximo para ir para a próxima fase. Então, não se acomode com as bênçãos, com as coisas boas que Deus colocar no seu caminho para que você possa ver, para que você possa, de alguma forma, ser edificado com elas, certo? E só mais algumas coisinhas, porque eu quero realmente entrar ali no negócio de Pedro, ali com Paulo. Pedro foi meio doidão, Porque ao mesmo tempo que um dia ele disse, Senhor, tu és o Filho de Deus, Jesus disse, quem te revelou isso foi o Pai, No outro dia, ele disse assim, Jesus, eu não vou deixar ninguém te matar. Jesus disse assim para ele, para trás de mim, E chamou ele de Satanás, para trás de mim, Satanás, você não conhece das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então o Pedro era um cara tão louco, emocionalmente, que isso está no mesmo dia, em Mateus 16, está lá escrito, Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro responde, o povo acha que o senhor é um profeta, que o senhor é Jeremias que ressuscitou, João Batista que ressuscitou. Aí Jesus pergunta, e vocês, os discípulos, quem Pedro tomou a frente e disse, tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. Jesus falou, foi Deus que te revelou isso, meu filho. Isso aí que saiu da sua boca agora não foi maquinação da sua mente nem do seu coração, não, foi Deus. Gente, na mesma hora mudou o cenário, eles estão no mesmo dia, Jesus vai lá e começa a pregar assim, é necessário que o Filho do Homem morra e no terceiro dia ele ressuscite. Pedro toma a frente e diz, o Senhor não vai morrer, eu não vou deixar. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, cara. Você, na verdade, quando você diz que vai me proteger, você está fazendo a vontade do diabo. Eu vim para morrer pelos pecadores. Olha como isso é sério. Escute isso, escute essa lição. No mesmo dia, nós podemos ser usados por Deus e ser usados pelo diabo. No mesmo dia. Dependendo da forma como nós vamos nos comportar. Isso é seríssimo. Por quê? Porque a nossa vida, ela é muito importante, ela é especial e a gente precisa tomar cuidado com como a gente vive ela. Em Tiago, a Bíblia diz assim, olha, que da sua boca não pode sair dois tipos de fonte. Ou sai fonte de água doce ou água salgada. A Bíblia diz, não tem como você levantar as mãos, glorificar a Deus e depois ficar usando a sua boca para amaldiçoar os homens. Não dá. Ou você escolhe seguir o que é certo ou o que é errado. Não existe meio termo, não foi o Senhor Jesus que disse, seja quente ou frio, morno eu vomito da minha boca. A palavra de Deus vai dizer isso. Então a maioria de nós, eu me incluo nisso, às vezes nós usamos a nossa boca, certo? Em prol do diabo. E eu vou te dizer uma coisa, olha, o diabo, ele se manifesta, não é fazendo as pessoas assim, isso acontece, mas assim, o auge do diabo não é se manifestar, fazer uma pessoa rolar no chão, falar com a voz grossa, ficar com o olho vermelho. Eu já vi esse tipo de coisa. Existe? Existe. Subir nas paredes, essas coisas existem? Existem. Isso não é o auge do diabo, não, gente. O auge do diabo é fazer como Judas. Jesus disse que o quê? Que Judas era o filho da perdição e que Satanás estava dentro dele. Judas era o cara mais calmo e calculista que tinha.
A Bíblia diz que ele cuidava da bolsa das ofertas que Jesus tinha. O ministério de Jesus recebia ofertas, eles precisavam comer e tal, né, roupa, por aí vai. Ele roubava aquilo ali, certo? E no dia da ceia, Jesus ceiando lá antes de morrer e tal, Jesus disse, alguém vai me trair. E vai ser alguém que come do meu pão. Eles estão lá comendo, Judas come do pão e depois ele sai. E onde que ele vai? Ele vai nos caras, ó, Jesus está ali e tal, eu vou chegar, vou saudar ele com um beijo, e aí é só pegar e matar. Recebeu 30 moedas. O cara era frio. Estava por quê? Possuído pelo diabo. O diabo usa pessoas o quê? Né? Possuindo elas e fazendo com que elas sejam, né, pessoas que parecem normais. Né? Você vê pessoas como, por exemplo, homens e mulheres no decorrer da história do mundo que mataram pessoas, genocídios. Você vê aí muitos governos comunistas ao redor do mundo que mataram milhões de pessoas. Esses imperadores, esses ditadores, eles nunca caíram endemoniados, não. Né? Eles eram pessoas que, inclusive, eram considerados inteligentes, né? Que eram considerados homens capazes, cheios de capacidade estratégica, cheia de eloquência, cheia de capacidade de manipulação de massas. Era o diabo que estava neles. Então esse negócio de temer o diabo, né, que alguém me olhou com os olhos ali, meio gordo, eu estou me sentindo mal. Cuidado, isso é besteira. O diabo é isso aí, ó, usando pessoas que você nem está vendo que tem diabo ali. Então, cuidado, né? Eu costumo brincar com isso, mas acho que foi algumas eleições aí para trás aí, a Dilma e o Lula, eles foram lá na Universal, assistiu o culto inteiro. Caiu endemoniado? Tu caiu. Aí os pobres coitados lá, tudo cai. Por que que cai? Porque é pago, né? A maioria ali é show, gente. Show, entende? Para ganhar dinheiro. Então, não esquenta com essas bobagens, não. Entenda que Deus nos chama para que a gente possa ter um espírito que não é vacilante. Tiago capítulo 1 diz que o espírito de vocês não seja vacilante, mas que vocês sejam retos no que vocês vão seguir e vão viver, porque isso é que vai trazer glória ao Senhor nosso Deus. Por fim, então, a gente sabe que Pedro é explosivo, cortou a orelha do rapaz, Jesus colocou a orelha de volta, depois ele vai lá e nega Jesus, né? O galo canta 3 vezes, aqui só motivo de curiosidade, não existia galo, tá bom? Em Jerusalém, nessa época. Quando fala que o galo cantou 3 vezes, era a troca da guarda, certo? O que é a troca da guarda? Os soldados que estavam posicionados ali naquela parte da noite, naquela vigília da noite, trocavam com os outros, né? Então foi na terceira troca de guarda de soldados que Pedro negou, e em Lucas vai dizer que naquela hora Jesus olhou para ele, porque ele estava ali andando ao redor, Jesus estava apanhando muito, e Jesus olhou para ele. Quando ele olhou para Jesus, ele, cheio de remorso, saiu correndo, fugiu, né? Ele negou Jesus ali para algumas mulheres. Bom, Pedro, quando ele passou disso, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele foi usado por Deus, ele pregou aquele sermão quando o Espírito desceu e 3.000 almas se converteram. Aqui é possível a gente entender uma coisa: uma pessoa cheia de erros, uma pessoa cheia de inconstâncias na vida, ela pode ser um grande servo de Jesus. Nós somos pessoas tendentes a muita inconstância, mas se a gente rende o nosso coração para Jesus como Pedro, sim, Deus pode nos usar. Pedro era um dos 120 homens que estavam orando, esperando o Espírito Santo descer. Então nós estamos aqui e nós fazemos parte dessa grande plateia de seres humanos inconstantes, porque nós não somos bons, não somos perfeitos. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós necessitamos que o Senhor possa nos ajudar a ficar de pé, porque senão a gente vai ficar tropeçando o tempo inteiro. Pedro foi esse homem que se levantou, pregou a palavra e 3.000 pessoas se converteram. Foi a primeira vez, então, que a igreja nasceu a partir
da pregação desse homem que passou por todos esses conflitos aqui. Agora, essa é a última lição que eu quero deixar. Na verdade, eu tenho uma grande mensagem sobre Pedro, mas eu quero deixar essa lição aqui. Pedro, ele pregou, uma igreja de 3.000 pessoas começou a ter perseguição, um monte de gente teve que mudar de cidade, por aí vai. Mas acontece que, em determinado momento, Pedro, juntamente com os outros convertidos, eles começaram a pensar que só os judeus podiam ser salvos. Eles criaram isso na cabeça deles. E os judeus sempre tiveram uma marca diferente dos outros povos gentios, apesar de que nessa época existiam outros povos que tinham essa prática, mas não era a prática que Deus tinha dado lá para Abraão, que era a circuncisão. Todo menino que nascesse ao 8º dia tinha que ser circuncidado. O prepúcio do órgão genital tinha que ser cortado. Isso ali era um sinal de que esse garoto estava abençoado pelo Deus dos judeus. Pois bem, quando a igreja começou a crescer e outras pessoas de outras nacionalidades começaram a vir e crer em Jesus Cristo, Pedro e outros discípulos e outros cristãos começaram a barrar muitos desses que converteram, dizendo: olha, vocês converteram, mas tem uma coisa, vocês vão precisar circuncidar. E aí começou então uma divisão na igreja. Por quê? Porque muitos, por exemplo, eram gregos, romanos, eles disseram assim: nós não queremos ser judeus, nós nos convertemos a Cristo. E essa batalha então começou a acontecer. Até que o próprio Deus se revela a Pedro, capítulo 10 de Atos, e Pedro ele está esperando o almoço ficar pronto, ele sobe para um terraço, ele está numa casa, ele é o visitante, e nesse terraço ele tem uma visão, onde ele vê um lençol branco, e nesse lençol branco tem um monte de animais que os judeus não comiam, que eram considerados animais impuros, certo? Tipo cavalo, coisas do mar, camarão, por exemplo, um monte de animais que eram impuros para os judeus. E Deus falou claramente com ele: Pedro, mata e come. Pedro disse assim: de forma nenhuma eu vou comer alguma coisa impura, Senhor. E aí Deus diz novamente: Pedro, mata e come. De forma nenhuma. Deus falou 3 vezes, do mesmo jeito que ele tinha falado lá: Pedro, você me ama, 3 vezes. Deus fala de novo: Pedro, é para matar e comer. Senhor, eu não comerei coisa impura. E aí o Senhor diz assim para ele: por que você chama impuro aquilo que eu purifiquei? E aí o Senhor diz assim para ele, imediatamente nessa visão: você vai lá na casa de Cornélio, que é um homem gentil, e você vai pregar lá. E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, vai cair sobre aquela casa. E Deus disse assim para ele: eu ouvi as orações e as esmolas de Cornélio. E aí o texto diz que então Pedro, muito relutante, ele vai até uma casa de um homem que não é judeu, que ninguém é circuncidado, e ele simplesmente vai e prega Jesus Cristo. E ali as pessoas elas foram batizadas pelo Espírito, é assim que o texto está dizendo. E Pedro simplesmente fica meio bobo. E aí é que entra então o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele é chamado por Jesus para que esse tipo de preconceito acabasse. Gente, olha, presta atenção. Nós seguimos a Jesus, nós temos fé em Cristo. Mas os preconceitos e a religiosidade que a gente tem pode estar atrapalhando muita gente de vir para Jesus, certo? Muita mesmo. A gente acaba criando umas coisas na nossa mente de como seguir a Jesus que não tem nada a ver nas Escrituras, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, o que a Bíblia não diz que é pecado, você não pode afirmar que é pecado só porque você não gosta, certo? Tem coisas que eu não gosto, mas eu não digo que é pecado, certo? A não ser que esteja nas Escrituras. Vamos para a mais básica? Que é sempre as pessoas me perguntar. Até alguém mandou recado lá no Instagram da igreja. O pastor Batista tatuado, gostei. Né? Tatuagem é pecado? A Bíblia não diz que é pecado. Diz que é uma coisa boa que todo mundo tem que fazer? Não diz também. Isso é uma opção que a pessoa faz. Certo? E que ninguém deve o quê? Impedir outras pessoas de conhecerem o Evangelho por causa disso.
Então, o que mais acontece, eu não estou só falando daquelas coisas antigas, não, porque isso aí para mim já é coisa do passado. Não poder assistir televisão, não poder usar calça jeans, isso aí era a religiosidade do passado, das igrejas mais antigas. Mas eu quero que você pense agora o que é que no seu comportamento, certo, atrapalha pessoas de conhecer a Cristo. Porque os judeus eles eram tão apegados a esse negócio aqui de circuncisão, não, é porque nós somos circuncidados, negócio de Abraão, que eles colocavam um peso nas pessoas que não tinha. É a mesma coisa, a maioria deve saber, eu sou o quê? Eu torço por Vila Nova, eu sou Vila Roxo, é a mesma coisa de eu dizer, não tem como não ser crente se não for Vila Nova. Sabe, é um trem meio louco, mas era mais ou menos assim o que eles estavam fazendo. Eles estavam tirando pessoas da igreja por causa de questões culturais deles. E é o que acontece com a gente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim bem claro. Por exemplo, no Rio Grande do Sul existe uma cultura diferente, uma cultura mais parecida lá com a dos alemãos, né, dos italianos, mas em certa área lá, dos alemãos. Os alemãos gostam muito, por exemplo, de charuto, gostam muito de coisas nesse sentido. Eu vejo igrejas na internet que as pessoas elas fumam charuto dentro da igreja nas reuniões de homens. Algumas pessoas vão ver isso e vão dizer, isso não é igreja, isso sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Gente, eu não sei, é a cultura de cada um. Se você for na Europa em certas igrejas, você vai ver que as pessoas, elas o quê? Quando elas vão estudar a Bíblia, junta lá os presbitérios da igreja, eles vão num pub, tomando cerveja, eles vão estudando as escrituras, montando sermões e por aí vai. Para mim e para você pode ser escândalo, mas é o quê? Só faz parte de uma cultura ali, cara. Entende? O que eu estou dizendo tem que tomar cuidado para não pecar? Tem, porque às vezes a cultura leva ao pecado, mas a cultura em si não é pecado. Então, eu preciso que você entenda isso. Porque, por exemplo, existem certos tipos de palavra que se eu falar aqui, né, causa problema se alguém estiver escutando lá no norte ou lá no nordeste. Né? Por exemplo, lá no norte, no nordeste, né, você fala, pelo menos no nordeste, mas se você falar a palavra desgraça, é normal. Aqui já no centro-oeste, principalmente para os mais velhos, ouvir essa palavra é uma coisa assim, absurda, é uma coisa que eles não aceitam, é coisa horrível. Mas essa palavra só significa o quê? Que é desgraça, que é sem graça, não tem graça, certo? Por aí. Então, o apóstolo Pedro, junto com essas outras pessoas, estavam tirando gente da igreja por causa, certo, da sua cultura, da sua cultura. Eu não sei como você foi criado, eu não sei se você tem um berço aí, um berço religioso, um berço evangélico, um berço católico. Eu não sei qual é a sua ideia do que é ser um cristão, mas eu só acho que você precisa tomar muito cuidado quando você olhar para outro cristão e julgar ele como um não cristão só porque ele faz coisas que você não faz. Entende isso? Agora, gente, vamos deixar bem claro, pecado é pecado, tá? Embriaguez é pecado. Martim Lutero, que foi o autor da Reforma, eles eram alemães, eles sempre bebiam, eles se juntavam, bebiam, falavam para fora, não tinha embriaguez entre eles tinham certeza, a Bíblia diz, né? Não os embriagueis com vinho, encha do Espírito Santo. Então pronto. Então, nós não estamos falando de o quê? Ceder ao pecado. Nós estamos falando de entender que existem culturas diferentes. Ok? Então, por exemplo, para muitas pessoas, igual, por exemplo, tem os rapazes aqui que tocam, para muitas pessoas trabalhar tocando à noite é uma coisa que você foi em algumas igrejas e vai dizer que vocês não são cristãos. Porque tocam na noite. Sendo que, na verdade, o que vai diferenciar se existe cristianismo em vocês ou não é a forma como vocês se comportam lá. Não é? Então, a gente precisa tomar cuidado. Sabe o que aconteceu? Pedro descobriu, então, que Deus também batiza os que eram gentios. E um dia ele estava com Paulo. E aí não tinha mais ninguém, só estava ele, Paulo e um monte de gentios convertidos. O que Pedro estava fazendo? Sentado na mesa, comendo uma costela,
comendo tudo que judeu não pode comer, comendo um camarão, comendo de tudo, né? Rindo com todo mundo. E o texto diz que o quê? Lá de longe foi vindo Tiago. Tiago, né? Discípulo. Eu li aqui, capítulo 2 de Gálatas. Se der para pôr aí na tela. O que Pedro fez? Imediatamente ele se levantou da mesa e tal, como se ele não conhecesse ninguém, nunca tivesse conversado com ninguém, e como se ele desaprovasse aquela prática. Ele fez isso. E não só ele, tinha outros caras com ele também, que se levantaram na hora, porque ficaram com vergonha de fazer algo que o próprio Deus já tinha permitido fazer, que é comer junto com eles. Eles não são judeus, mas eles são cristãos, gente. E agora o negócio é ser cristão e não judeu. O que salva é a fé em Jesus, não a fé lá em Moisés. Não é verdade? E aí então aconteceu isso, aconteceu que eles se levantaram. E aqui eu vou encerrar a mensagem. Acontece que até Barnabé, né, que era um homem que andava com o pé, ele se desviou nessa hipocrisia, como diz o verso 13. E aí o verso 14 diz: quando eu vi que eles não estavam, Paulo falando, quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse para Cefas, que é para Pedro, diante de todo mundo: você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? E aí ele vai continuar falando, descendo a lapa em Pedro. Então, ele exortou, Pedro, faça. Pedro era o líder da igreja. Paulo falou, olha, Pedro, o negócio é o seguinte, você é hipócrita. Você é hipócrita, primeiro, que você já sabe que Deus salva gente que não é judeu. Segundo, você está comendo aqui, festando com todo mundo. Terceiro, você levanta e fala que não conhece ninguém. Você está sendo hipócrita. Barnabé também, vocês tudo. Vocês estão tudo errado. E acontece então o quê? Que ele passou uma vergonha muito grande. Justamente por quê? Por ter essa atitude religiosa. Não foi uma atitude espiritual, foi uma atitude religiosa. Gente, eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa. A gente precisa pedir a Deus que Deus nos ensine a ser mais espirituais e menos religiosos. A religião mata. A religião, ela endurece o nosso coração. A religião nos separa das pessoas. A verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus, nos princípios de Cristo, faz com que nós nos tornemos frutíferos, com que o nosso coração se torne um jorrar de águas que alcança outras pessoas, faz com que de fato a nossa fé em Jesus seja algo maravilhoso para o mundo inteiro também receber. Então, que Deus nos livre dessa religiosidade hipócrita, essa religiosidade mentirosa, e coloque no nosso coração a verdadeira espiritualidade, para que as nossas famílias possam conhecer Jesus. Você já parou para perceber quantas pessoas da nossa família não conhecem Jesus porque ainda pensa coisas religiosas, né? Porque a gente, querendo ou não, enfiou religião ali, sabe? Quantas pessoas, amigos, que às vezes não conheceram, por causa que a gente aplicou coisa religiosa. Eu termino dando um exemplo. Uma das piores besteiras que eu fiz foi quando eu fui para a igreja, que eu converti, com 15 anos. Aí tem a imaturidade da idade também. Eu me afastei de todos os meus amigos, porque eu achava que aquilo ali era, né, o que tinha que ser feito. E não. A verdade é que eu entrei numa igreja que eu fui traído pelos meus, que eu achava que eram meus amigos, e os outros amigos que eu tinha de fora da igreja nunca tinham me traído. Eu costumo dizer que o que eu vivi nos meus primeiros anos de igreja, de coisas assim, de pessoas sujas, eu nunca tinha visto na vida de o quê? Das pessoas que eram dos meus amigos, que nunca tinham ido na igreja, sabe? Eu lembro que eu fui para a igreja, eu levei a minha irmã, ela também, ela se converteu, e ela gostava muito do Harry Potter, ela tinha a coleção inteira. Falei para ela, tem que queimar tudo, isso é do diabo, é bruxaria. Coitada dela, a gente pegou os livros dela, tudo, foi no terreno baldio e queimou o trem tudo. Até hoje ela cobra, até hoje ela fala, meus livros, sei lá o quê, é uma coisa que não passa. Então, esses tipos de coisa, sabe, leva a gente, até hoje, agora, graças a Deus, pra você ver, depois de 18 anos é que muitos amigos meus, né, falam comigo e tudo mais, agora entendem as questões e tudo mais, né. Então,
Vamos pedir para Deus, para que Deus possa nos ajudar a alcançar mais pessoas, sendo nós espirituais, para que assim, né, essas pessoas sejam alcançadas. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? A gente pode se preparar para louvar a Deus também, por favor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, a sua palavra foi exposta diante de nós. E a sua palavra não volta vazia, está escrito. O Senhor Jesus disse que a sua palavra é como uma semente. E quando cai em terra fértil, ela cresce, ela prospera. Senhor, eu quero te pedir que nesse dia de hoje, a sua palavra, que é como um martelo que despedaça a pedra, possa despedaçar todo tipo de religiosidade que habita no nosso coração. Nós não estamos falando, Senhor Deus, que nós vamos viver no pecado, mas nós queremos muitíssimo que o Senhor não nos deixe fazer como Pedro e os primeiros cristãos ali, que estavam impedindo, Senhor Deus, outras pessoas de virem para o caminho da fé, porque eles queriam obrigar todo mundo a se circuncidar. Timóteo não era judeu, Tito não era judeu, e Paulo teve a maior dificuldade para levar eles para Jerusalém, porque não queriam aceitar esses caras lá. Homens de Deus, convertidos. A sua palavra diz que a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, ensinava a ele as coisas de Deus desde menino. E lá em Jerusalém, os caras querendo impedir ele de chegar lá, porque não era circuncidado. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor sabe às vezes que nós erramos por ignorância. O Senhor sabe às vezes que nós erramos, ó Deus, usando a fé de uma maneira errada. Nos perdoa. Traz a nossa família para a sua presença, é o nosso pedido. Traz os nossos amigos para a sua presença. Visita o coração de cada um deles. Usa a gente para falar de Jesus na vida de cada um deles. Nós queremos ser vasos do Senhor. Nós queremos ser canais de bênçãos do Senhor. Nós queremos que aquelas pessoas endurecidas de coração que dizem não, essa fé não presta, essa fé é de coisa de gente boba, essa fé é coisa de gente bitolada, Senhor, que essas pessoas abram a mente e vejam que no Evangelho há a maior sabedoria que existe na face da terra. Nós não estamos diante, Senhor Deus, de nada que está nos cegando. Nós estamos diante da palavra que abre os nossos olhos. Assim como o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, teve os seus olhos abertos, as escamas caíram nos seus olhos. Que essas escamas comecem a cair primeiro de nós que estamos aqui. E que depois, ó Deus, o Senhor nos leve para que essas escamas comecem a cair dos olhos das pessoas que estão à nossa volta. Usa a nossa vida, nós queremos ser sal nessa terra, luz nesse mundo, nós queremos fazer a sua vontade, Senhor. Muitas vezes nós somos inconstantes como Pedro, mas usa a nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos enche do Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, para falar do Senhor, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja. Aceite o nosso louvor nesse dia, enche os nossos corações de graça, de unção para a glória do Senhor. Enche-nos, ó Deus, dos dons do Espírito e dos frutos do Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aceita